Eu já fui funcionário CLT, eu já fui empreendedor e até mesmo já fui os dois ao mesmo tempo. Mas qual desses que é melhor? CLT ou empreender? A resposta que eu nunca vi ninguém dar com clareza é que depende. Mas não do jeito que você está pensando. A maioria dos criadores de conteúdo defendem que CLT é derrota, que é coisa para pessoas sem ambição. E vou ser sincero, eu acreditei isso por muito tempo também, tá? Só que eu comecei a enxergar algumas coisas um pouco diferentes. E aí minha opinião foi mudando com o tempo, porque de fato empreender não é para todo mundo. E olha só, isso não tem nada de errado. Nesse vídeo eu vou falar os prós e contras de cada um e o que você deve levar em consideração na hora de escolher entre ser CLT ou empreender, para entender o que de fato é melhor para o teu perfil, é melhor para a tua vida profissional. E tem um ponto aqui sobre a proatividade, que é uma coisa que a maioria das pessoas ignora, que eu vou te explicar com mais detalhes nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu queria trazer é a questão do desgaste emocional. Fazendo uma comparação clássica aqui, o que as pessoas falam? Que dinheiro e liberdade são o mais importante, né? E acabam ignorando o resto. Então, a pergunta que eu te faço, qual tipo de pressão você aguenta melhor? Então, por exemplo, no CLT a gente vai ter a pressão da subordinação. Você vai depender de decisões de terceiros, né, que não são suas. Você executa o que te mandam e até mesmo quando você discorda, você é obrigado a executar porque você é um funcionário, né? E o teu progresso ele não depende 100% de você. Pode ser que a promoção, subir de cargo, dependa de políticas internas da empresa, né? Pode ser que o gestor ele não enxerga o teu trabalho, por melhor que você seja. Já tem vários casos assim de pessoas muito boas que queriam progredir na carreira, queriam crescer no trabalho, mas não tiveram essa oportunidade por conta de dinâmicas internas da empresa. E também pode acontecer da empresa ter um orçamento limitado, orçamento que seja cortado e você não vai conseguir progredir na carreira. Já no empreendedorismo, o desgaste ele é um pouco diferente, tá? O que acontece? A pressão de gerar resultado, ela é sua. Então, você vai ter essa pressão, você vai ter que carregar essa pressão de que você é obrigado a gerar resultado. Então, se você teve um mês fraco, o problema ele vai ser seu, cara. Se o teu cliente sumiu, se deu algum problema, esse problema também vai ser seu. Então, você vai carregar problemas também sendo empreendedor. E eu acho que você já sabe disso, né? E aí, um peso muito grande do empreendedor é a questão da incerteza financeira, né? E ela não vai sumir, sendo você CLT ou empreendedor. Você sempre vai ter essa incerteza, infelizmente, tá? E a pergunta que você precisa responder, qual desses dois pesa mais para você? Né? É esse medo, essa questão da subordinação, de você depender de terceiros para conseguir crescer na carreira, ou essa questão de você ter que lidar com essa insegurança dos negócios, de ter que puxar para si a responsabilidade? Então, o que você está mais... você se sente mais confortável em lidar? Então, por exemplo, no meu caso, eu prefiro a pressão do resultado. Eu prefiro, por quê? Porque desde o início, todas as vezes que eu empreendi, eu puxei para mim essa responsabilidade de vendas, de resolver problemas. Então, para mim, isso é muito mais leve. Se dá um problema, eu não me abalo tanto. Eu sei que se outra pessoa estivesse no meu lugar empreendendo, no meu negócio, em situações específicas, ela não saberia lidar com aquela situação, porque ela não foi treinada para isso, ela não passou por situações tão, às vezes, problemáticas, não teve que lidar com tantos problemas no negócio dela, né? Enfim, ao longo da jornada profissional. Então, para mim, isso é tranquilo. Eu aprendi, tá, desde cedo que a principal habilidade para empreender é entender de vendas, cara. Isso aqui você precisa saber muito, tá? É muito importante. Porque se você domina de vendas, o maior problema que você vai encontrar nas empresas, empreendendo de fato, é a questão das vendas. Você vai ter que gerar resultado. E se você tem mais clientes chegando, você consegue escolher melhor os clientes, você consegue aumentar preço, você consegue fazer muita coisa, né? Então, por isso que é importante você dominar as vendas. Se você não domina as vendas, você não cresce, você vai ficar sempre limitado, vai ter períodos de escassez na tua empresa, enfim, vai trazer vários problemas. E aí, se você não tem essa habilidade de vendas, a pressão nos negócios vai ser ainda maior, tá? E trazendo um ponto aqui sobre a estabilidade, tá? Isso aqui precisa ser dito. O Flávio Augusto, é um empreendedor aí, fundador da WhatsApp, muito famoso, gosto muito das coisas que ele fala, ele traz umas coisas bem interessantes. E ele diz que a estabilidade não existe, tá? Nem mesmo para quem é funcionário público. E eu concordo com ele, eu concordo com esse princípio e faz muito sentido. Tudo é estável, cara. Mesmo sendo funcionário público, pode ser que o governo vá lá e corte teu salário, pode ser que aconteça muita coisa, né? Pode ser que exploda uma guerra, cara, e você não vai ter estabilidade. Então,
Só que assim, ele esquece de citar, ele não fala que existem níveis e níveis de estabilidade. Então, o CLT ele tende a ser mais estável do que empreender, né? Às vezes, claro, depende de cenário para cenário, mas o CLT geralmente ele tem uma estabilidade, o funcionalismo público ele tem mais estabilidade também, né? Então, você tem que considerar isso. Qual que é o nível, né, então, de instabilidade que você topa, né? Você topa correr os riscos de empreender? Essa oscilação é algo que você tem que refletir, né? Outro ponto também é a questão do teto salarial. Isso aqui me pega muito, que eu acho que é o principal motivo de eu buscar empreender ainda, né? Porque CLT, por mais que você suba de posições ali, é muito difícil você conseguir aumentar o teu salário além daquele teto ali da tua profissão. Então você vai ficar limitado nesse salário, beleza? Claro, geralmente na maioria das profissões você vai conseguir viver bem com o salário ali, se você conseguir chegar no teto, mas se você quer viver uma vida um degrau acima ainda, você não vai conseguir, né? E no CLT, por mais que você se esforce, o crescimento ele vai ter limite. E empreender talvez seja a única forma, né? A única forma que você tem, a não ser que você seja herdeiro, né? De ter uma vida financeira muito acima da média. Muito acima mesmo. Hoje até um médico, ele sofre para ter uma vida confortável, né? Eu sei que para a maioria das pessoas vai olhar assim, nossa, mas o médico, né? Como assim? O médico ganha um baita salário, mas já não tá, a situação da medicina já não tá como antes, sabe? Os médicos já não ganham tão bem. Eles perderam muito o poder de compra com a inflação. Então, não se iluda, tá? Não se iluda que tem muito médico reclamando, tem muita concorrência também no mercado da medicina. E isso vai estar acontecendo em mais de uma área, não é só medicina, várias áreas estão assim, né? Então, se você for CLT, você sempre vai ter essa limitação financeira, infelizmente, tá? Raríssimos casos que você vai conseguir ser um executivo numa grande empresa, se tornar um presidente, cara, mas aí é mais fácil você às vezes ganhar na loteria do que você conseguir chegar num cargo desse, porque envolve muita politicagem, envolve você, cara, estudar muito também, você... Cara, ter jogo de cintura, você dá sorte também, muitas variáveis para você conseguir chegar nesse nível. Enquanto empreender, a gente tem muitos casos de empreendedores, né, às vezes até sem muito conhecimento ali, que conseguiram crescer o negócio deles. Então, você deve considerar isso. E o empreendedor ele pode ganhar muito a mais do que você ganharia em um emprego. E isso aqui é muito legal, é isso que me atrai no empreendedorismo aqui. Olhando para mim hoje, eu acho que esse é o principal gatilho, né? Olha só, você saber a pressão que você aguenta é só a metade da equação. Tem 3 perguntas que você pode fazer para ter um pouco mais de clareza qual o caminho que você deveria seguir. Vamos lá. Antes disso, deixa aqui nos comentários se você está curtindo o vídeo e me fala aqui se você é empreendedor ou CLT e se você está pensando de repente em mudar de área, seja aí do CLT para empreender ou de empreender para o CLT. Deixa aqui nos comentários, tá? Olha só, quando você olha para dentro e entende o teu perfil, entende a tua personalidade, entende a maneira com que você quer viver, cara, isso que é bem legal também. Como você quer viver? Como que você se imagina? Eu não gosto do CLT porque ele vai me obrigar a ter um horário fixo na maioria das vezes. Vai me obrigar, eu não tenho a liberdade às vezes de parar um dia da semana, 2 dias da semana, fazer uma férias, ter umas férias assim como um empreendedor conseguiria. Eu sei que é difícil a vida de empreender também, a maioria das vezes as pessoas não conseguem parar, mas só de ter essa possibilidade, né? Se a pessoa quiser, se ela precisar, isso eu já acho que é um grande benefício, por isso que eu gosto, tá? E aí tem 3 perguntas que você pode fazer, para você ter um pouco mais de clareza interna do qual que é o melhor caminho para você. Primeira coisa, você é proativo por natureza? Se ninguém te cobra, você vai atrás mesmo assim? Se a resposta for não, nem pense em empreender agora. Pessoal, você tem que ser proativo se você quer empreender. Se você não é proativo, você não vai conseguir empreender porque vão surgir muitos problemas ao longo, vão surgir muitas situações que você vai precisar lidar, coisas novas. Você vai precisar, às vezes, mexer com a parte de contabilidade, vai ter que ter uma noção de alguma coisa para não ser enrolado pela contabilidade, passar informação errada. Você vai ter que lidar, às vezes, com cliente, com problemas de cliente, problema jurídico, com problema de financeiro. Você vai ter que resolver problemas o tempo inteiro, empreender é resolver problemas, né? Então, Eduardo, mas eu vou delegar para fulano. Beleza, cara, mas você ainda vai ter o problema de encontrar o fulano para você poder delegar, entendeu? Para poder contratar ele. Não é simples, empreender não é simples. Então, se você não é proativo, talvez você não deveria empreender, tá? Porque você vai ficar travado, o teu negócio vai ficar travado, você não vai conseguir crescer. E empreender, ele exige que você crie sua própria pressão, seus próprios prazos, sua própria estrutura do zero. Você está disposto a isso? Porque assim, sem isso você só vai procrastinar
e é fatal para o teu negócio, beleza? Segundo ponto, pessoal, importante aqui. Você resolve os problemas ou espera alguém resolver para você? Cara, isso aqui também é muito importante. Olha só, empreendimento é uma sequência de problemas que ninguém vai resolver por você. Ninguém vai resolver. Você é o único responsável por resolver as coisas. Então, geralmente, cara, como é que é? Quando tem algum problema, você vai lá e resolve ou você passa para terceiros? Para pensar, reflete sobre isso, cara. Se você não é a pessoa que faz a frente, sabe? Aquela pessoa proativa que vai lá, faz a frente, tenta resolver o problema, talvez empreender não seja para você. Tá? Talvez você deva ficar numa área técnica que você se especializou, executando uma função ali do que empreender, porque senão, cara, não vai dar certo. Se você é mais acomodado e prefere que te digam o que você tem que fazer, Eduardo, eu prefiro que quando alguém me guia e eu... Claro, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer ser guiado porque fica mais fácil executar as coisas, né? Mas se você trabalha simplesmente, cara, sendo guiado por alguém, você não consegue seguir ter a tua própria iniciativa, empreender não é para você, beleza? E isso não é uma fraqueza, tá, pessoal? Às vezes é o perfil que eu tô falando aqui, é perfil, eu não tô julgando você que é CLT. Antes eu tinha essa cabeça fechada, eu não tinha essa consciência de que se todo mundo fosse CLT, se todo mundo empreendesse, cara, quem que ia trabalhar, entendeu? As coisas não iam funcionar, velho. Não tem como, precisam que parte da população seja CLT, né? E elas deveriam ser mais bem remuneradas do que isso, assim como o empreendedor também, né? Porque nem todo mundo consegue sobreviver do valor ali do empreendimento que ele criou. Mas enfim, se você tem essa mentalidade que, cara, o único caminho é empreender, talvez você está meio atrasado no teu pensamento, tá? Talvez você não evoluiu o suficiente ainda, talvez você precise um pouco de mais de maturidade para esse pensamento. Porque não faz sentido você achar que todo mundo tem que empreender. A conta não fecha. E eu te pergunto, terceiro ponto, né? Você tem reserva financeira e estrutura para aguentar a incerteza? Tem alguém dependendo de você financeiramente agora? Isso também tem que entrar na conta se você vai empreender. Porque empreender muitas das vezes envolve a não ter retorno por um tempo. Você arriscar. Talvez você tenha alguns prejuízos nessa tua jornada de empreender. Porque você vai precisar aprender muita coisa nova, né? Então você tem que considerar isso também. E tem um ponto que é o da disciplina, né? Como eu estava falando, no CLT você tem essa cobrança externa que te faz executar. Você é obrigado a ir no trabalho todo dia, das 8 às 18. Então, como você é obrigado a ir para lá, você é obrigado a ter essa rotina, senão você vai perder o teu trabalho, isso faz com que você tenha uma cobrança externa e vai fazer com que você consiga executar as coisas com qualidade. Enquanto empreender é muito fácil você procrastinar. É muito fácil, porque você faz o teu horário, muitas das vezes. Você às vezes acaba deixando de fazer as coisas que deveriam ser feitas e você acaba focando em fazer as coisas que você mais gosta e às vezes as coisas que deveriam ser feitas são as coisas que vão te trazer resultado, tá? E olha que interessante, meus períodos mais produtivos empreendendo foram quando eu acabei de sair do CLT. Quando eu tinha acabado de sair do CLT, eu comecei a empreender o negócio. E por quê? Porque eu estava muito na rotina, eu criei um hábito ali do trabalho CLT, então eu era obrigado a executar, era obrigado a cumprir um horário de trabalho. Então, cara, a produtividade é lá no topo. Então, se você está nessa jornada de sair do teu trabalho CLT para focar em empreender, aproveita esse gás que você vai ter no começo, né, para construir bons hábitos. E aí tem uma tese que eu acredito, uma vez uma pessoa falou para mim, eu internalizei, cara, e faz muito sentido, que é o quê? Pessoas proativas, elas deveriam considerar seriamente empreender, tá? Porque dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa muito proativa, ter o mesmo resultado financeiro no CLT, tá? É muito mais interessante para você, se você gosta de resolver problemas, se você é proativo, se você bateu todos os critérios que a gente conversou aqui nesse vídeo, você deveria sim pensar em empreender. Pode fazer muito sentido para você, às vezes algumas áreas, né, talvez você tenha mais aptidão para empreender do que outras, mas você deveria considerar empreender. E não porque empreender é melhor, mas porque a produtividade ali gera resultado que o CLT não consegue te proporcionar, resultado principalmente financeiro, tá? E então, para finalizar o que a gente falou aqui nesse vídeo, olha só, um resumo. Os dois têm desgaste e têm valores reais, têm seus pontos positivos e negativos. E o maior erro é você decidir qual o caminho que você vai seguir sem se conhecer, cara. Sem olhar para dentro e pensar o que você quer para o futuro da tua vida. Como que você quer estar trabalhando daqui 10, 15 anos. Você precisa fazer essa reflexão, entendeu? E trabalhar, se você quer
ser CLT, você vai caminhar para você ter uma progressão de carreira, né? Para você conseguir construir um patrimônio, se aposentar, talvez, né? Apesar de que a aposentadoria tá bem difícil, a maioria das pessoas, assim, na nossa faixa de idade aqui, né? Da minha faixa de idade, 30 anos, provavelmente não vai conseguir se aposentar, né? Então, beleza. Então, se você quer buscar esse caminho, beleza. Se você quer empreender, também traçar um plano para você empreender, cara, certo? Show! E aí, 3 filtros que a gente viu aqui no vídeo, questão da proatividade, analisar o teu perfil de risco, qual é a pressão que pesa menos para você. E a dor resolvida, né? Você veio aqui sem saber qual que era o caminho para você escolher, qual o caminho que você deveria seguir, e agora você tem um critério para você olhar, para você ter uma decisão através de outro ângulo, fechou? E se você assistiu esse vídeo até aqui, talvez você goste também desse outro vídeo que eu falei, um tipo de trabalho que a maioria das pessoas ignoraram por muito tempo no passado, elas não gostam, mas é um trabalho que tem potencial de criar futuros milionários, tá? Pessoas que vão ganhar muito dinheiro, e eu realmente acredito que essa é uma tendência do futuro. Mas é um trabalho que poucas pessoas querem fazer. Ficou curioso para saber qual que é esse tipo de trabalho, como que você pode começar a trabalhar? Clica aqui e assiste esse vídeo que eu gravei. Fechou? Valeu, vamos nessa!